CBN Noite Total. Na próxima semana, presidentes dos países integrantes e também países convidados do Mercosul terão um encontro na Argentina, onde antes o presidente Lula terá uma reunião exclusivamente com Cristina Kirchner, a presidente argentina, que inclusive, segundo a imprensa do país, teria uma lista de pedidos a fazer ao Brasil. Nós já estamos em contato com o economista Hugo Eduardo Messa Pinto, doutor pela Universidade de São Paulo no Programa de Integração da América Latina e professor da Faculdade Santa Cruz e também da Escola de Negócios Positivo. Professor, boa noite. Boa noite. Professor, a imprensa argentina fala que Cristina Kirchner deve, entre outras coisas, pedir que o Brasil forneça mais energia do que já fornece hoje e a preços mais baratos. Depois das críticas e a pouca harmonia demonstrada entre Brasil e Argentina na rodada Doha, o que se pode esperar dessas conversas bilaterais, na sua opinião? Bom, na realidade, o que o Lula está indo fazer na Argentina e dando esse apoio ao governo argentino é basicamente restabelecer a harmonia existente antes da rodada Doha. Não esqueçamos que a rodada Doha foi basicamente uma manifestação do Brasil de querer se abrir ao mundo, independente da sociedade que ele tem com os países do Mercosul, especialmente da Argentina. Outro assunto que deve vir à tona é a preocupante escalada inflacionária, principalmente com os alimentos. De alguma forma, Brasil e Argentina, e mesmo o Mercosul, podem tomar medidas de cooperação nesse sentido? Você acha que existe clima e existe disposição e condições econômicas mesmo para que se crie uma cooperação maior nesse sentido de combater a inflação nos países que integram o Mercosul e especificamente Brasil e Argentina? Com certeza, eu acredito que seja importante, principalmente tendo em vista a crise interna que a Argentina vive, em relação aos produtores agrícolas. A presença do Brasil é fundamental na tentativa de dar cobertura ou suporte ao governo da presidenta Cristina. Eu vejo, como comentei, uma possibilidade muito boa para o Brasil e a Argentina, de alguma forma, alavancar algum tipo de presença no mercado internacional, aproveitando esse processo de crise internacional de alimentos, Então, eu vejo de forma positiva, porém, a postura política interna na Argentina deverá ser feita de uma forma um pouco mais eficaz, coisa que não aconteceu hoje, Pois é, a tentativa, por exemplo, de fixar aquele imposto maior para as exportações de grãos, que levou a um grande desgaste, da presidente Cristina na Argentina, também não é uma medida que agradaria, por outro lado, os próprios sócios do Mercosul, porque poderia se criar um entrave ao comércio, não, entre esses países que integram o Mercosul? Com certeza. A princípio de qualquer tipo de estabelecimento de bloco econômico, como é o Mercosul, é o livre comércio, A tentativa de poder vender para fora das fronteiras. Não é o que aconteceu na Argentina. Então, quando me refiro a esse clima desgastante que o governo argentino está sofrendo, e a presença do Brasil nesse sentido é importante para tentar restabelecer essa relação e ver basicamente que há uma perspectiva muito importante para os dois países lá fora. Portanto, volto a dizer que a postura política interna na Argentina terá que ser com muito mais eficácia do que está sendo feito. Talvez a presença do Lula seja importante, tendo em vista que numa última pesquisa realizada na Argentina, nós tivemos uma aprovação muito grande pelo governo Lula, por parte dos argentinos. Eu tenho aqui os dados. O presidente Lula aparece como o de melhor imagem na avaliação dos argentinos entre todos os presidentes do continente americano. O presidente Lula tem 56,1% de imagem positiva. Em segundo lugar, aparece a presidente do Chile, Michelle Bachelet. Eu perguntaria ao senhor,
O presidente Lula conseguiu cultuar essa imagem positiva por ele mesmo entre os argentinos, ou porque na comparação com os demais hoje, o presidente leva vantagem realmente, quando a gente compara, por exemplo, com o Hugo Chávez na Venezuela, com o Evo Morales na Bolívia, ou o Rafael Correa, ou seja, é uma conquista realmente do presidente Lula ou é fácil ganhar da concorrência? Interessante. Eu acredito que grande parte dessa pesquisa, desse positivismo na pesquisa se deva basicamente à realidade da economia brasileira, que tem crescido muito em relação a esses outros países. Eu acho que essa pesquisa nos dá duas questões. Primeiro, que a economia brasileira é vista de forma com certa admiração por parte dos argentinos, né, porque o Brasil tem conseguido crescer nesses últimos anos, principalmente aumentar as exportações apesar do câmbio. E segundo, que o discurso regionalista, etnocentrista não está tendo resultados. Veja só, nessa mesma pesquisa, o Chávez aparece em 5º lugar, se eu não me engano, né? O Morales aparece em 3º lugar. Quer dizer, se a gente partir para esse confronto de análise sobre o discurso, os argentinos estão mais com a perspectiva brasileira. Eu diria que ali há duas coisas. Um é a questão da economia brasileira está crescendo e, obviamente, a imagem do presidente Lula, né, que é vista lá fora como alguém que concilia as questões da demanda popular com o crescimento econômico. Até a presidente Cristina, então, está de olho nessa imagem, né, querendo colar nessa imagem positiva. Sim, eu vejo assim, o Lula como alguém que possa, de alguma forma, ajudá-la a restabelecer a ordem interna na Argentina. Né? Coisa que eu acredito que seja difícil de ser conseguido. Agora, de certa forma, deixando no passado aquela velha e boba rivalidade entre argentinos e brasileiros, né, professor? Com certeza, eu acho que nesse momento os argentinos estão precisando do Brasil mais do que nunca. Tá certo. Bom, nós conversamos com o economista Hugo Eduardo Messa Pinto, doutor pela Universidade de São Paulo, no programa de integração da América Latina. Professor, muito obrigada por suas explicações aqui no CBN Noite Total. Uma boa noite para o senhor. Boa noite a vocês. Um abraço. Obrigada. São 9h48 e ainda sobre a Argentina.